Como é que a gente forma nossas ideias sobre as coisas mais, assim, básicas da vida? Hum, Tipo, o que é uma família? O que define um crime? O que é o Estado? Se a gente for bem honesta, na maioria das vezes a gente parte do que a gente sente, né? sim, de uma noção que já está pronta. Exato. Mas o material que temos em mãos hoje é de um autor que olhou pra isso e disse: tá tudo errado. Basicamente isso. Ele propôs uma revolução completa. Total. A gente está com o capítulo 2 de As Regras do Método Sociológico, do francês Émile Durkheim, escrito lá em 1894. Um texto fundamental. E a nossa missão aqui é entender a proposta radical dele. Ele basicamente diz que, para entender a sociedade de um jeito científico, o primeiro passo é, tipo, desconfiar de tudo que você acha que sabe. Uhum. E a regra número 1, a mais famosa de todas, é: considere os fatos sociais como coisas. E a gente vai tentar descobrir que diabos isso quer dizer na prática. E é super importante entender o contexto, né? O campo de batalha em que ele estava. Ele não estava só filosofando. De jeito nenhum. Ele estava lutando para a sociologia ser levada a sério. Para ser vista como uma ciência de verdade, com o mesmo rigor, sei lá, da biologia ou da física. Certo. E para isso, ele precisava de um corte, uma ruptura total com a filosofia e principalmente com o achismo, com o senso comum. Tratar fatos sociais como coisas era a declaração de independência da sociologia. Ok, então vamos desempacotar essa ideia, porque ela parece simples, mas é bem profunda. Ele começa falando das pré-noções. Um termo que ele pega emprestado do Francis Bacon, praenotions. E o que são exatamente essas pré-noções? São, assim, os conceitos que a gente forma antes de qualquer ciência, só para conseguir viver no mundo. Atalhos mentais. Perfeito. Atalhos mentais. A gente precisa ter uma ideia do que é perigoso ou justo para tomar decisões no dia a dia. São conceitos grosseiros, mas que funcionam. Tá. O problema, segundo Durkheim, é quando a ciência, em vez de lá fora observar o mundo, fica só analisando esses atalhos que já estão na nossa cabeça. Ele chama isso de análise ideológica. É quando a gente parte da ideia para a realidade e não o contrário. É o que a gente mais vê hoje em dia, né? Todo mundo com uma certeza absoluta sobre o mercado, a democracia. Exato. Mas são só essas ideias flutuando, muitas vezes sem um pingo de análise real por trás. Faz sentido. E Durkheim usa uma metáfora genial para isso. Ele diz que essas pré-noções são como um véu que fica entre nós e as coisas. Um véu. Mais transparente ele parece. A gente esquece que ele está ali e acredita que está vendo a realidade nua e crua. E o mais interessante é que ele não diz que essas noções são, tipo, inúteis. Não, de forma alguma. Ele dá o exemplo de Copérnico, né? Uhum, Que provou que a Terra gira em torno do Sol. uhum. Mas até hoje, todos nós organizamos nosso dia pela ilusão de que o Sol nasce e se põe. Na prática, a ideia de que o Sol se move funciona pra gente, marcar o tempo. Mas cientificamente ela é falsa. Exatamente. E essa distinção entre o prático e o verdadeiro leva a outro ponto dele. Quando a ciência se baseia nessas pré-noções, ela deixa de ser ciência, E vira o quê? vira arte. Ele faz uma comparação ótima entre a alquimia e a química. O alquimista parte de uma pré-noção. Ele acredita que sabe a essência do ouro. Certo. Então, todo o trabalho dele é uma arte, uma técnica, para tentar atingir um objetivo prático, que é fabricar ouro. Já o químico não. O químico olha pra matéria e diz: eu não sei o que é isso aqui, vou investigar. Exatamente. Ele não tem um objetivo prático imediato, ele quer descobrir as leis que governam aquilo. A ciência observa, a arte tenta produzir algo. E na sociologia, esse perigo é 1000 vezes maior. 1000 vezes. Porque os fatos sociais, a família, o Estado, a moralidade, fomos nós que criamos. Claro. Então a tentação de achar que a realidade é só uma aplicação da ideia que a gente tem dela é gigantesca. A gente confunde o fenômeno com o nosso conceito sobre ele. E ele não estava só teorizando no abstrato, ele estava distribuindo críticas diretas aos pais fundadores da sociologia, né? Nossa, e como? Foi pra cima de gente como Auguste Comte e Herbert Spencer. Foi pra cima sem dó nenhuma. Ele basicamente disse: vocês que tentaram fundar essa ciência cometeram um erro fundamental. Pesado. Ele pega o Comte, por exemplo,
O grande objeto de estudo de Comte era o progresso da humanidade. Ok. A crítica de Durkheim é brutalmente simples. Progresso não é uma coisa que você possa observar. É uma ideia, é uma abstração. Ninguém tropeça no progresso andando na rua. Exato. O que existe de verdade, o que pode ser observado, são as sociedades concretas. A sociedade romana, a ateniense, a francesa do século XIX. Entendi. Cada uma é um organismo com sua própria história, que nasce, cresce e morre. A história não é uma linha reta de progresso. E ele usa uma imagem ótima para isso. Fantástica. A história se parece mais com uma árvore cujos galhos se dirigem em sentidos divergentes. E a crítica ao Herbert Spencer, imagino que vá na mesma linha. Mesmíssima lógica. O Spencer define a sociedade a partir de uma ideia central, a cooperação. Certo. Ele parte disso como se fosse uma verdade autoevidente, um axioma. E o Durkheim diz que isso é um método científico de cabeça para baixo. Por quê? Porque você só poderia dizer que a cooperação é a essência da vida social depois de ter estudado todas as sociedades possíveis e ter provado que, em todas elas, a cooperação é o elemento central. Em vez disso, o Spencer define a sociedade pela ideia dele de cooperação e depois deduz a realidade a partir daí. E, claro, o que acontece? A ciência dele vira só uma justificativa para as próprias crenças. Se a cooperação é a essência, ele diz que só existem dois tipos: a forçada, das sociedades militares, e a espontânea, das sociedades industriais. E, convenientemente, a sociedade industrial, a dele. Se torna o ideal a ser alcançado. A sociologia vira um panfleto político. Então, no fundo, o erro dos dois foi exatamente o mesmo. O mesmo. Eles estavam estudando as próprias ideias sobre a sociedade, não a sociedade em si. Eles usavam palavras como Estado, liberdade, socialismo. Como a segurança de quem está falando de objetos concretos, quando na verdade estavam só manipulando noções vagas do senso comum, cheias de paixão e preconceito. Faz todo sentido. Durkheim diz que a gente ri dos médicos medievais que falavam de humores quentes e frios, mas a sociologia da época dele estava fazendo a mesmíssima coisa. Ok, então a regra de ouro é tratar os fatos sociais como coisas. Lindo no papel, mas como diabos se faz isso na prática? Isso soa incrivelmente abstrato para mim. E é aí que ele se torna um guia prático. Para Durkheim, uma coisa tem uma característica fundamental. Ela se opõe a você. Ela oferece resistência. Como assim? Você não consegue modificar uma coisa só com a sua vontade. Tipo a gravidade. Eu posso desejar muito flutuar, mas a gravidade vai me manter no chão. Ela é uma coisa que existe fora de mim e me impõe uma regra. Exatamente essa a analogia. E os fatos sociais, para ele, funcionam do mesmo jeito. O idioma que você fala, as leis do seu país, os costumes da sua cultura, você não escolheu nada disso. Eles já estavam aí quando você nasceu e foram impostos a você. Somos meio que jogados neles. Ele diz que são como moldes nos quais somos forçados a encaixar nossas ações. Eles nos constrangem, nos pressionam de fora. Certo. É essa externalidade e esse poder de coerção que os tornam coisas a serem estudadas. Tá, então a partir desse princípio, como que o sociólogo começa a trabalhar? Quais são as regras do jogo? Ele deriva 3 regras práticas, 3 corolários. A primeira é a mais radical e talvez a mais difícil. Que é... É preciso afastar sistematicamente todas as pré-noções. É um chamado à dúvida absoluta. O sociólogo precisa se colocar num estado mental parecido com o da dúvida metódica de Descartes. duvidar de tudo. De tudo, que parece óbvio. Se libertar do senso comum. Mas isso parece quase impossível quando se estuda a sociedade. Ninguém tem sentimentos fortes sobre uma rocha, mas todo mundo tem paixões sobre política, religião, família. Ele sabe disso. E é por isso que ele é tão enfático. Nossas pré-noções são cheias de afeto. Exato. Ele diz que uma teoria que contraria nossa ideia de pátria ou de família é logo tratada como inimiga. Mas a ciência não pode ter inimigos. Certo. O sentimento, para Durkheim, não pode ser o critério da verdade científica. Ele pode e deve ser um objeto de estudo da ciência. Então o cientista estuda o patriotismo, mas não pode ser guiado pelo próprio patriotismo dele. É isso. Mas isso não é um pouco frio demais? Estudar o patriotismo sem levar em conta a paixão que as pessoas sentem parece que é perder uma parte importante da história. É uma ótima objeção. E a resposta dele seria:
Não estamos ignorando a paixão, pelo contrário. Estamos transformando a paixão em um dado, em uma coisa a ser observada de fora. Em vez de sentir com o fenômeno, você dá um passo para trás e analisa como e por que esse sentimento opera naquela sociedade. É uma análise que ele mesmo admite ser fria e seca. Mas necessária. Ok. Então eu consegui essa distância de um monge budista. Afastei minhas pré-noções. E agora? Fico olhando para o vácuo. Por onde eu começo a descrever o que eu estou vendo? Essa é a deixa para a segunda regra. Definir o objeto de pesquisa por características exteriores comuns. O que isso quer dizer? No começo de uma ciência, você não sabe a essência de nada. A única coisa que você tem são as aparências. Então, a primeira tarefa é agrupar os fenômenos que se parecem por fora, que compartilham características que qualquer um pode ver e apontar. Ele dá um exemplo disso que ficou super famoso, não é? O do crime. Sim, é o exemplo clássico. Como definir crime cientificamente? Se você tentar definir pela essência, crime é o que é moralmente errado, você cai de volta no mundo das ideias. Das pré-noções. Exato. O que é moralmente errado varia de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. Então qual é a saída? A saída é buscar uma característica externa, visível, que todos os atos chamados de crime tenham em comum. E essa característica é a punição. Ah... Um crime é todo ato que provoca uma reação específica da sociedade chamada pena. A punição é um fato observável. E com essa definição, O objeto da criminologia se torna claro. É o estudo de todos os atos que naquela sociedade específica são punidos. genial. De repente, a opinião do pesquisador não importa mais. O achismo moral dele fica fora da equação. Completamente. O critério é o mesmo para todos. Tem punição? Então entra no meu campo de estudo. Não tem? Fica de fora. É quase como um programador definindo uma função, sabe? Perfeita analogia. E ele usa essa lógica para criticar o Spencer de novo com o exemplo da monogamia. Certo. Spencer usava a palavra sem critério nenhum. Durkheim aponta que se você usar um critério externo, você vê que existem pelo menos dois fenômenos diferentes aí. Quais? Existe a monogamia de fato, que acontece em populações muito pobres, onde um homem simplesmente não tem condições de ter mais de uma parceira, E existe a monogamia de direito. que é uma proibição legal. Exato. Com punição para quem descumpre. Essa só aparece em sociedades muito mais complexas. Por não ter uma definição objetiva, externa, Spencer misturou tudo e chegou a conclusões erradas. Certo. Então eu defino meu objeto pelo lado de fora, de forma objetiva. Mas o mundo social é uma bagunça, né? As pessoas são contraditórias, os eventos são caóticos. Como eu consigo pegar essa coisa se ela parece estar sempre em movimento? E essa é a terceira e última regra prática. Considere os fatos sociais isolados de suas manifestações individuais. Ok. Para garantir a objetividade, o sociólogo precisa se afastar do caos das ações e opiniões individuais, que são passageiras e subjetivas. Ele deve focar nas formas cristalizadas da vida social. Cristalizadas. Tipo aquilo que já ficou sólido, que ganhou uma forma fixa? Exatamente isso. São as formas que se consolidaram e ganharam uma existência própria, para além dos indivíduos. Por exemplo, você quer estudar a solidariedade social de um povo. Sim. Não saia perguntando a cada pessoa o que ela sente. Isso seria inútil. Em vez disso, vá analisar os códigos de leis daquela sociedade. Ah, Aloí. A lei é a forma cristalizada da solidariedade. Entendi. Em vez de estudar a onda, que é passageira e individual, Você estuda a maré, que é a força coletiva e constante que produz as ondas. outros exemplos. Para estudar os tipos de família, em vez de se basear em relatos, estude o direito sucessório, as leis de herança. Para entender os costumes, analise os provérbios. É preciso abordar o reino social pelos pontos onde ele oferece mais solidez. É como se ele estivesse nos dando um mapa do tesouro. Ele diz: não cave na areia fofa das opiniões. Procure pelas rochas. As coisas estão ali. Perfeito. O direito está nos códigos, os movimentos da vida estão nos números da estatística, as modas nos costumes, os gostos nas obras de arte. É isso que o sociólogo pode agarrar. É aí que a sociologia se torna possível como ciência, quando ela para de tentar ler mentes e começa a ler as estruturas que a própria sociedade criou e deixou para trás.
Então, fazendo o caminho de volta, a jornada que o Durkheim propõe é brutal. Primeiro, assuma que você não sabe de nada e descarte suas noções. Segundo, defina o que você vai estudar usando só critérios externos. E terceiro, foque nas manifestações consolidadas desses fenômenos. As leis, as estatísticas, os costumes. Exato, e não no fluxo caótico das ações individuais. É um método para transformar o social em algo palpável. E é fascinante pensar que ele via isso como um passo evolutivo natural da ciência. Como assim? A psicologia da época dele estava fazendo a mesma coisa, abandonando o método da introspecção para começar a fazer experimentos e estudar o comportamento de fora de forma objetiva. Certo. Durkheim achava que para a sociologia a tarefa era até mais fácil. Os fatos psíquicos são fugazes, mas os fatos sociais já estão aí, cristalizados no mundo, esperando por um cientista que tenha a coragem de tratá-los como coisas. O que nos deixa com uma última reflexão, talvez. O método de Durkheim nos ensina a observar as regras e estruturas sociais como coisas externas, estáveis, que nos forçam a agir de certas maneiras. Mas, e hoje? Em um mundo onde a gente vive falando em desconstrução de normas, em fluidez de identidades, onde a mudança social é rapidíssima, o que acontece com essas coisas? Um fato social pode continuar a ser estudado como um objeto fixo quando a própria sociedade está, a todo momento, tentando conscientemente desmontá-lo ou reinventá-lo?